Vamos lá, meus amigos, a gente vai fazer aqui um pós-jogo, né? Depois desse jogo deprimente no Clube do Remo, né? A gente vai estar analisando, tá, pessoal? Por esse jogo, entendeu? Porque nada está perdido, não é terra arrasada, né? Mas a gente tem que ser sincero com o Remo, fez um jogo apático, um jogo deprimente. Com a mudança de técnico aí, né? Parece que o Remo praticamente é outro time. A gente vai dar tempo ainda pro Antônio Oliveira, daqui a pouco a gente vai comentar sobre ele, mas o Remo pareceu ser outro time. Geralmente quando tem mudança de comissão técnica, né, os jogadores se espertam para tentar pegar a vaga um do outro, mas hoje foi ao contrário do que geralmente acontece no futebol. Hoje, né, sinceramente, o Remo entrou sem vontade, cara. Entrou, parece já querendo perder a partida. A Mucura entrou com sangue nos olhos, querendo realmente vencer a partida. E Série B, tá, pessoal? Não é jogar bonitinho, entendeu? Série B é jogar com sangue nos olhos, jogar com vontade. Quando consegue unir as duas coisas, jogar com vontade e jogar bonitinho, beleza, aí tá perfeito. Mas quando só querer jogar bonitinho e jogar sem um pingo de vontade, é isso que dá, é isso que aconteceu hoje, né? A Mucura mereceu vencer o jogo. Se não fosse o Marcelo Rangel, era para o Remo ter levado mais gols, né, cara? Infelizmente a gente perdeu a primeira partida dentro de casa e ressuscitamos mais um defunto, entendeu? Que o Paysandu estava na lanterna. Ainda não saiu da zona, mas saiu da lanterna. Pode voltar para a lanterna, mas, querendo ou não, a gente reviveu mais um defunto no campeonato brasileiro. Tá, pessoal? É um time sem vontade, com jogadores na reserva que não dão esperança quando entram, né? Quando eu vi Dodô entrar, quando eu vi Viseu entrar, né? Sinceramente, eu não tive tanta esperança do Remo reverter essa situação que já estava caótica, né? Porque se eu fosse o presidente Tonhão, eu multava o Dodô. Porque é inadmissível um cara profissional que só faz isso na vida bater um escanteio medonho daquele, cara. O cara só faz isso da vida, ele só joga futebol e bateu aquele escanteio, sabe, horripilante. Uma vergonha. Eu multava o Dodô. Isso se não mandaria ele embora amanhã, porque não deu certo. O Viseu é outro sem sangue, tá ganhando uma baba de dinheiro, tá ganhando muito dinheiro e simplesmente quando ele entra, a torcida, Viseu, infelizmente não era 33 não, né? Até que atenderam meu pedido, mas não adianta, é tu mesmo que é verminoso, cara. Tu entra e infelizmente a torcida do Remo acaba com as mínimas esperanças que até certo minuto tinha. Infelizmente é a realidade, cara. E a gente vai estar comentando por esse jogo, tá, pessoal? O Remo continua bem na tabela, mas começou uma decadência aí na Série B. Já é a segunda derrota em seguida. Perdemos para o CRB, perdemos hoje. O próximo jogo do Remo é contra o Atlético, né, cara? E falando aí primeiramente do Antônio Oliveira, uma coisa que me chamou a atenção, que eu fiquei até assim, que isso, cara? Série B, o cara tá com essa pavulagem para treinar, né? Um time numa Série B que não precisa, eu já falei, é mais vontade do que técnica. Quando dá para aliar os dois, beleza, fica perfeito. Mas quando não tem tanta técnica, tem que ter vontade, cara. Tem que ter vontade. E uma coisa que me chamou a atenção da comissão técnica do Antônio Oliveira foi que na hora da jogada aérea, tanto faz do Remo quanto do Paysandu, o seu Antônio Oliveira sentava no banco de reserva e o seu auxiliar ia, né, comandar o time até a bola aérea terminar ali. Ou seja, é um técnico para bola rasteira e outro técnico para bola aérea. Onde já se viu isso, cara, numa Série B? Entendeu? O Remo contratou o Antônio Oliveira, mas por grife.
Ele tem como dar a volta por cima, porque veio de uma Série A, tem qualificação, mas eu falei, o cara tem um histórico fracassado. Pode que ajeite esse time aí, pode ser que ele converse com os jogadores, tem tudo para isso, né? Mas, né, o cara começa a ficar cabreiro, porque Série B, o que menos importa é grife. E o Antônio Oliveira chegou com mais grife do que currículo, na minha visão. Mais uma vez antes, né, que os baba-ovos de diretor e técnico começam a me trucidar aí, ele pode dar a volta por cima. Série B tem que saber jogar, Antônio Oliveira. Não é muita pavulagem não, cara. Vocês perceberam isso? É 2 técnicos, um para bola aérea e o outro para bola pelo chão. Não existe isso numa Série B, cara. Entendeu? E eu fico com medo desse cara tentar querer enfeitar tanto numa Série B e os jogadores nem compreender o que ele quer. Porque tá aí, o Claudinei Oliveira, que é um técnico também que não é tão vitorioso assim, mas conhece a Série B, deu um banho no Antônio Oliveira. A gente sabe, ele tá conhecendo agora o elenco, mas cara, tem que ligar o sinal de alerta e saber a competição que tu tá treinando. É Série B, não é Liga dos Campeões. Tu é europeu, mas tu tá comandando um time numa Série B. Entenda isso. E a gente veio fazer esse pós-jogo aqui porque a gente honra a cueca que a gente veste. A gente não é cagão, igual uns e outros mucurentos que tem canal aí, que some por 3, 4, 5 dias quando o time deles perde. A gente tá aqui. Eu cheguei praticamente agora do trabalho, mas eu tô aqui. Eu tenho obrigação de dar a minha opinião para a torcida do Remo, o que eu achei, diferente de uns caga na cueca aí, que quando o time perde, some. Igualmente alguns comentaristas aqui, bicolor também, que vem aqui, né, só depois que o time deles está numa boa. Porque quando tá na fase ruim, eles somem. Igualzinho esses caras. Um é o Boca Rosa e o outro é o Piolento. Com aquele cabelo fedorento e aquela boca de caçapa dele. Ele some. Some por 5 dias. Eu me sentiria envergonhado de só voltar quando meu time ganhar uma partida. Mas isso é típico de mucurento, né? A gente tá aqui. Cansado, mas puto, mas a gente tá aqui, dando a nossa opinião depois de uma derrota. E a Mucura mereceu. Então esse é o recado para o Antônio Oliveira. Você tem que entender, meu amigo, que divisão você está jogando. Fazer o básico e dar ânimo para esses jogadores. Porque o Remo, depois que tu assumiu ali o time, o Remo parece não ser o mesmo time. O Remo entrou sem vontade, preguiçoso. Tá, cara? Então tem que rever isso daí. Tem que entender que é uma Série B. Não quer dizer que seja uma Série B, que só seja chutão. Não é isso que eu digo. Mas tem que ter principalmente, tá, mais vontade. Mais vontade. E hoje eu vi o Clube do Remo apático e preguiçoso. Eu nunca mais tinha me estressado tanto com o Clube do Remo. Mas, cara, tu tem que estudar e saber a divisão. Pelo amor de Deus, a divisão que tu tá treinando, a situação que o Remo se encontra aí não é catastrófica, mas é daqui pra ali pra ir ladeira abaixo. Tem que treinar esse time. Tu teve um tempo, praticamente uma semana aí, né? A gente teve uma mini janela, o Marcos Braz explicou o que aconteceu, porque ele não fez outras contratações, né? Aquele Daniel Paulista, né, atrapalhou, segundo ele, mas nessas 3 contratações, tá, Marcos Braz? Era, na minha visão, eu já tinha deixado a minha opinião, era para você ter ido buscar, e parecido com o Mamocura fez. Quem é o melhor da Série C? Quem é o melhor da Série D? Traz. Era isso para você ter feito. O que você fez? Você chamou 2 moleques da base do Fluminense. E hoje a gente estava precisando de um cabeça de área, que o seu Luan Martins estava uma água, não jogou merda nenhuma. E o Freitas, que é da base do Fluminense, estava aí e não foi utilizado. Para que você contratou 2 moleques da base do Fluminense? Se não vão ser utilizados. Eu falei aqui.
Não falei? Então, acho que ele marcou no ponto aí, né? O Marrone tem a evoluir, mas esses dois moleques aí, se eles fossem bons, eles teriam sido utilizados hoje. Porque o seu Luan Miranda, eu acho, Luan Martins, que veio do Primavera, eu já falei, só volta a bola para trás e infelizmente está numa decadência no Clube do Remo. Começou até bem, mas infelizmente sem condições. Quando a gente vê o nosso goleiro ser o melhor da partida, algo tem errado aí, algo tá de errado aí. Algo tá errado, né? Marcelo Rangel mais uma vez salvou o Clube do Remo. Salvou o Clube do Remo. E olha que esse time deles é ruim, mas entrou com vontade, merda. Vontade. Vocês estão entendendo? Eu não posso chegar aqui também e trucidar os caras, mas por esse jogo a gente tem que ser sincero. Ainda tem tudo para retomar aí, para manter a pegada. A gente sempre falou assim, se o Remo manter a pegada aí, que tá vindo aí na Série B, a gente vai longe, pode conseguir até o acesso. Mas o Remo começou a ir ladeira abaixo, cara. Todas essas turbulências, saída de Papelim, saída de Daniel Paulista também atrapalharam. Agora é um novo trabalho. Próximo jogo é contra o Atlético, mas seu Antônio Oliveira mais uma vez. Bota a cabeça para pensar, meu amigo. Né? Veja a realidade que você não tá disputando Liga dos Campeões, é Série B. Tá, cara. Então, Marcelo Rangel foi o melhor da partida. Por aí vocês tiram, né? A partida deprimente do Clube do Remo. Principalmente por falta de vontade. Né? Marcelinho, eu não sei o que está acontecendo com ele. Eu não sei se está com problema no coração. Né? Hoje ainda tentou jogar, mas não é o mesmo Marcelinho. Não sei se está passando por algum problema. Eu não sei porque ele foi substituído. Se sentiu de novo dor no peito, dor no coração. Não sei. Precisa ver isso aí. Né? Janderson. É por isso, cara, que a gente não gosta de elogiar jogador, cara. É por isso que a gente gosta de sempre pegar no pé, sempre esculhambar, entendeu? Meter o cacete, que quando a gente começa a elogiar, parece que os caras se acomodam. E o Janderson começou a não jogar nada, cara. Nada. É um ótimo jogador, mas eu não sei o que aconteceu. O cara não tá jogando mais nada. A gente tem que vir aqui esculhambar, que é pro barco andar, cara. Elogio, você não gosta de ser elogiado, porque quando vocês começam a ser elogiados, vocês começam a dar uma de Zé Preguiça. O cara não vai mais pra cima com uma zaga dessa aí da Mucura, que até melhorou, que saíram as pereba, né? Contrataram alguns jogadores aí, principalmente pra zaga, até o goleiro dele melhorou. E, né, eu pensei que era a antiga zaga, mas essa zaga do Paysandu até que não é tão ruim como a antiga. Mas o Janderson não vai mais pra cima. Sabe, cara, impressionante. Aí falando da nossa dupla de zaga, infelizmente Camutanga, quando ele ainda não se acertou, cara. Camutanga não se acertou, né? Pra mim é Klaus e Reinaldo. Entendeu? Quando sai um desses dois caras, a zaga desanda, cara. Desanda. Sávio, pra mim, no desarme, tava até bem, né? Bateu lá uns escanteios medonhos também, infelizmente. Mas defensivamente até tava defendendo bacana, mas o Sávio, ele oscila demais. Ele oscila demais. Né? Não vou dizer que ele estragou com a partida, não. Mas, né, teve jogos que ele jogou muito melhor. Hoje foi regular. Sabe? O Luan Martins, cabeça de área, eu já falei, já cansei de falar. Quando o Caio Vinícius sai, felizmente, o Luan Martins, creio que o nome do cara é assim, até esqueci. Que veio do Primavera, camisa 5. É um cara que engata o time, é um Uchoa 2.0. Não tem medo de jogar pra frente, tem medo de jogar na diagonal, só joga pra trás, pro lado. E se engata o time. Então, aí a gente tinha o Freitas, que veio do Fluminense, que se fosse bom de verdade, tá, Marcos Braz? Ele teria entrado no lugar do Luan, que tava matando, um dos piores da partida. Pedro Castro, cara, sinceramente, vai tomar um biotônico Fontoura, sabe? Vai tomar uma vitamina, tu tá com verme, velho. Tu tá com verme. Tu é um cara apático e tu não é ruim.
Eu sei que tu não é ruim, mas às vezes tu tá aéreo. Às vezes a gente vê tu andando. E tanto o Luan quanto o Pedro Castro deixaram o Pavani, que já não é lá esse salvador da pátria, essas Coca-Cola, sozinho no meio de campo. E ele não vai dar conta. Se não tiver ninguém para ajudar ele ali, fica complicado. Quando é que o Pavani aparece? Quando o Jaderson tá em campo. Mas o Jaderson foi relacionado, mas creio que não pôde jogar. Então só fica o Pavani ali, aí fica complicado. O Pavani olha para um lado, vê o morto-vivo. Olha para o outro, vê o Luan, que só sabe tocar a bola para trás, né? É medroso. Aí não dá para o cara resolver sozinho. Já com a ajuda, ele já não é lá essas coisas. Imagine sozinho. Aí complica, cara. Então, o Remo não tem meio de campo. A esperança que a gente tinha era o Regis, mas se contundiu. Esse é o perigo de pegar jogadores com histórico de lesões, que vão deixar o Remo na mão. E o Regis, que a torcida tinha tanta esperança, não fez parte hoje da partida. A gente precisa de um jogador do estilo do Regis. Um jogador que erga a cabeça, um jogador com mobilidade. Um jogador que não se esconde, que vai pra cima, para ajudar no meio de campo. Se não tiver um Regis, vai contratar outro, Marcos Braz. Vai atrás. Em julho, vai atrás de um meio de campo de verdade. Vai atrás de um camisa 10. Porque o Remo não tem meio de campo. O Remo não tem jogador de criação. Essa aqui é a verdade. O nosso ataque ali, Adailton, horrível. Adailton, horrível. Falei, eu teria entrado com o Davó. Mas, praticamente o goleiro do Paysandu não sujou nem a camisa no primeiro tempo. O Remo estava apático, pessoal. Apático nessa partida. E o Adailton fez nada. Quando é o Adailton, não passa a bola pro Pedro Rocha. Quando é o Pedro Rocha, não passa a bola para Adailton. Parece que é uma birrinha ali, que é um mais delegado que o outro. Já falei do Janderson também. O Janderson está caindo muito de produção. Um cara que eu boto ainda a fé, mas a gente tem que ser sincero, não pode passar pano, tá caindo muito de produção. E o Pedro Rocha, mais uma vez perdeu o gol. Se fosse um centroavante mesmo, já estaria deslanchado aí com mais de 10 gols nessa Série B aí. Entendeu? E tá perdendo gol direto. Teve a oportunidade hoje, mas perdeu o gol de novo. E como eu falei, a reserva é na hora que a gente tem uma esperança. Porra, agora vai entrar um cara que vai dar uma chacoalhada nesse time, vai dar uma mexida. Agora, a gente tem uma esperança. Mas quando a gente olha pro banco de reserva, quem é que vai entrar? Felipe Viseu, ganhando 200 mil. Só verme, cara. Não deu certo essa contratação. E tem que rever isso daí, Marcos Braz, em julho. Tem que rever isso daí. Dodô, cara, sem condições. Não é que eles sejam ruins, eles não deram certo no clube do Remo. Até agora não. E eu nem sei se vão dar. Porque um cara que pega uma bola e bate um escanteio daquele ridículo, cara. Parece a cara dele. É motivo para ter vergonha de ser profissional. Um cara que bate um escanteio daquele deveria ser multado pela diretoria. Que o time precisando de uma qualificação, numa bola bem batida ali, num escanteio bem batido, o cara me faz aquela porcaria lá daquele escanteio ridículo que ele bateu. Sabe? Então fica complicado, tem que rever isso aí. Ainda tem muito jogo pela frente, mas a Série B ela é traiçoeira. Uma hora tu tá aqui, e se não ligar o sinal de alerta, daqui a pouco a gente tá aqui, ó. Ainda tem tempo, A gente vai dar um pouquinho mais de tempo para o Antônio Oliveira, porque ele chegou agora, mas eu não enxergava o Remo que ele fosse cair tanto de produção assim. Já falei, chega um técnico novo, os jogadores vão se espertar. Pô, vou ganhar vaga agora. Mas não é isso. Parece que o Remo era a lanterna e o Paysandu estava em sexto colocado. Essa que foi a verdade. Então, próximo jogo é contra o Atlético, fora de casa. O Atlético está na lanterna agora, momentaneamente, mas é um time enjoado. É um time que não é besta.
Eu vi uns jogos deles aí, e mesmo na lanterna tem que tomar cuidado. Assim como a gente tinha que ter tomado cuidado com a Mucura. Que eu tinha plena certeza que vinham com sangue nos olhos. Mas ao mesmo tempo que eles vieram com sangue nos olhos, a gente também tinha que vir. Porque a gente está brigando na parte de cima da tabela, cara. A gente tinha obrigação de vencer, porque se um time tá, a gente sabe que repar é repar, clássico é clássico, não tem favorito, mas se um time tá na parte de cima da tabela é porque tá mostrando mais qualificação. Mas não adianta ter qualificação, entendeu? E não ter vontade. Não adianta. Não adianta, o Remo hoje foi um time sem vontade. E a gente vai dar esse tempo aí pro seu Antônio Oliveira, né, botar a cabeça para pensar, saber a divisão que ele tá, saber que ele não tá numa Série A, ele tem que entender o que é uma Série B. Vamos amenizar por ser o seu primeiro jogo, mas ele tem que dar uma chacoalhada, ele tem que fazer alguma coisa aí. Tem que fazer alguma coisa aí, porque a gente vai ficar na nossa agora, tá, Antônio Oliveira? Mas se o Remo continuar com esse jogo apático, como foi o de hoje, daqui pra frente, aí, meu amigo, a gente vai ter que te trucidar de crítica, cara. Porque só é assim que o Remo funciona. Parece aqueles carros velhos, só funciona no tranco. Se começar a elogiar, pronto, aí desanda tudo. Entendeu, pessoal? Então é isso. Amanhã a gente vê se faz algum outro vídeo aí pra vocês. Mas, sinceramente, esse jogo do Remo foi deprimente. E, querendo ou não, a gente ressuscitou mais um defunto, que é a Mucura, né? Temos tudo pra mudar isso aí. Continuar com aquela pegada que tava vindo aí, né? Com ataque letal. E é isso, cara. E é isso. Vamos que vamos, nada está perdido. Vocês têm chance de retomar essa pegada aí que estava vindo na Série B. Tem chance ainda, tem muito jogo. Vamos se ligar, cara. Torcedor, vamos ficar atento, cobrar. Nem que seja Marcos Braz, Tonhão, Antônio Oliveira. Eu não quero saber de grife, eu não quero saber de técnico almofadinho. Eu quero saber de técnico para vencer o jogo. Ele mesmo falou... Clássico, bora ver se eu consigo imitar ele. Clássico não se joga, se vencer. Assim que ele falou. Clássico não se joga, se vencer. Foi assim que ele falou. Então, eu também acho isso, mas eu acho que essa dica foi pra Mucura, porque o Remo nem jogou e nem venceu. Beleza? Tamo junto.